quando eles começam a descer. E, por outro lado, nós estamos acelerando privatizações e o BNDES tem nos ajudado extraordinariamente na devolução dos recursos que alavancaram o BNDES. O BNDES foi, na linguagem popular, pedalado. Pedalaram o BNDES. É um quadro técnico extraordinário, muita gente de muita capacidade, eu já convivi várias vezes com técnicos aqui, gente espetacular, de ótima qualidade, mas a missão era uma missão estreita. Alavancar campeões nacionais. Parte da gigantesca máquina de transferência perversa de renda. No Brasil, quem tem mais poder econômico ou político captura orçamentos públicos. Os recursos são desviados da finalidade principal, que seria exatamente ajudar a população mais pobre. Esses recursos são capturados por quem tem mais pressão política ou pressão econômica, poder econômico. Então, o BNDES era uma máquina de fazer campeões. Consolidar um setor e depois virar um campeão mundial, a maior empresa de proteína animal do mundo. Nada contra. Somos totalmente a favor da iniciativa privada, por suas próprias pernas, não com recurso público. Ninguém pode virar campeão mundial bombado pelo governo. Isso é uma má alocação de recursos, e principalmente se isso depois vira dinheiro de campanha, para financiar quem o financiou previamente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é corrupção no melhor estilo da própria confissão que foi feita. Então, o BNDES tem um quadro de extraordinária qualidade que não deve ser submetido a isso. Ele deve caminhar na outra direção, que é exatamente a direção do S, do saneamento, que o nosso presidente acabou de se referir, ao qual o nosso presidente acabou de se referir. Então, o governo não só gastava muito, 45% do PIB, como gastava muito mal. Privilégio na Previdência. Segundo lugar, juros da dívida. Segunda grande despesa do governo, juros da dívida, 400 bilhões de reais. Eu dou sempre o exemplo de o Brasil reconstrói uma Europa todo ano sem sair da miséria. Eram 100 bilhões de dólares o dinheiro que foi usado para reconstruir a Europa no pós-guerra. Em 8, 9, 10 anos, eles reconstruíram a Europa continental com os recursos do Plano Marshall. E o Brasil faz um Plano Marshall todo ano. Todo ano o Brasil gasta um Plano Marshall de juros da dívida. Quando nós derrubamos esse descontrole sobre os gastos da Previdência, os juros longos começaram a cair. Ao mesmo tempo, nós estamos acelerando a privatização e exigindo despedalar os bancos públicos, ou seja, devolva ao BNDES o dinheiro à população brasileira. Se alavancar o BNDES para desígnios que não eram os melhores, devolvam o dinheiro à população brasileira, nós vamos reduzir a dívida. Então, com essa desaceleração de dívida e com os juros que caíram, nós mudamos o mix de política monetária e fiscal, os juros começaram a cair, resultado para o ano que vem já, contas do Mansueto de 2 semanas atrás, as despesas de juros vão cair 96 bilhões de reais. Quer dizer, 96 bilhões de reais são 3 Bolsas Família. Recursos que estavam aí, paraíso dos rentistas. É a imagem que eu uso sempre. É o paraíso dos rentistas. O Brasil virou o paraíso dos rentistas. Para que ser empresário? Para que investir? Para que criar emprego se você pode ganhar 100 bilhões de dólares todo ano só aplicando em título público? Isso é uma deformação completa, inclusive do sistema financeiro. O sistema financeiro não precisa procurar oportunidade de investimento, basta emprestar para o governo. Então, isso é uma disfuncionalidade absoluta do sistema. Então, nós estamos desalavancando, despedalando os bancos públicos. Não é nada contra o BNDES, ao contrário, o BNDES está voltando às suas nobres funções. É a qualidade do investimento público, saúde, saneamento, tecnologia, educação, recuperação de estados e municípios, e não encher o bolso de meia dúzia de empresário privado, tem boas conexões e vem aqui, com seus grandes planos de conquista mundial. Então, esse é o nosso panorama geral. O terceiro grande gasto, bom, daí vai por diante. Eu queria deixar só uma mensagem
de que os gastos tinham má qualidade. Má qualidade. Nós gastamos muito e gastamos mal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos gastar, nós vamos controlar a expansão dos nossos gastos, nós não estamos cortando nada. Nós só não estamos deixando crescer. O que é ruim. O que é ruim não cresce. Nós não vamos destruir nada que está feito, derrubar atividade, nada disso. Ao contrário, tanto que os senhores já estão vendo que a atividade econômica já começou a reagir. Então, foi menos 0,4% no setor público, exatamente porque nós estamos contendo os gastos do lado de lá, mais 0,8% já no consumo privado. Agora, a boa notícia, 2% nos investimentos já, começando a expandir. E o Brasil vai crescer se investir mais. Então, isso está começando a acontecer. O crédito público está sob contenção, porque nós estamos despedalando. Nós vamos gastar menos e melhor no sistema público. Quem for à Caixa Econômica Federal vai chegar lá e vai ver que o dinheiro para o campeão nacional acabou. Aliás, sem mencionar a empresa, que não é a primeira que eu mencionei, é outra. O maior tomador do BNDE é também o maior tomador da Caixa e é também o maior captador de recursos, por exemplo, na FINEP. Então, para pesquisa, eles vão lá e tomam dinheiro público, para fazer investimento imobiliário, eles pegam dinheiro público, para fazer investimento na atividade principal, pegam dinheiro público também. Então, tem gente que se especializou em prospectar orçamentos públicos, capturar orçamentos públicos. Então, nós estamos despedalando essa turma. Você corta 10 bi aqui, joga 5 bi para microcrédito, você vai ajudar 10 milhões de brasileiros e você nem vai derrubar esse que bebia aqui nesse poço. Você só não vai dar mais gasolina para ele. Você só corta a gasolina, não deixa ele crescer dessa forma. Mas também não tira nada dele, não, deixa ele lá boiando. Deixa ele ganhar na vida como todo mundo. Então, esse é o panorama que nós estamos seguindo, e aí descendo especificamente agora para o nosso tema mais importante, que é o saneamento. O Brasil, como foi dito aqui, 100 milhões de brasileiros não têm condições ambientais de vida, quer dizer, falta água, falta esgoto, lixo a céu aberto. É evidente que nós temos uma preocupação fundamental com o meio ambiente. Agora, o meio ambiente não é só na floresta. O meio ambiente é também nas cidades, é nos subúrbios. Se você for ali na Baixada Fluminense, se você for qualquer cidade dessa, se você for... O problema de meio ambiente de Manaus, do Amazonas, não é só a floresta, não. Você vai à cidade de Manaus e vê se tem lixo, se tem saneamento, se tem água. Amapá, a mesma coisa, Roraima, Rondônia, o pessoal recebendo lá 1.000 venezuelanos por dia, faltando tudo na cidade. Então, o nosso principal problema é educação, saúde, é a população brasileira. Boa parte da nossa infraestrutura física foi construída no governo militar. Um sistema politicamente fechado, decidiu, olha, a prioridade agora é a infraestrutura física. Então, vamos fazer mineração, petróleo, aeroporto, rodovia, termoelétrica, hidrelétrica. Então, Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, BNDES, tudo isso foi criado nessa onda de grandes investimentos de infraestrutura. Ora, nos últimos 30 anos, a democracia começou a redesenhar o Estado brasileiro. Ela diz o seguinte, olha, tudo bem na infraestrutura física, mas e a infraestrutura humana? E o capital humano? E o trabalhador brasileiro? E saúde, educação, etc. Então, os parlamentares de 88 foram lá e carimbaram os recursos com muita sabedoria para a época. Depois de 20 anos de investimento só em máquina, instalações industriais, equipamentos, que tal carimbar o dinheiro agora para saúde, educação, saneamento, para coisas que o povo brasileiro precisa? Foi um movimento perfeito da democracia. Carimbou o dinheiro lá em 88, na Constituição, inclusive prescreveu a descentralização desses recursos. Nós vamos jogar recursos através de, a cada ano, nós vamos mandar mais dinheiro para estados e municípios. Estados e municípios, estados e municípios. Esse era o desenho original de uma bem intencionada democracia. Mas nós nos perdemos no caminho. Nós nos perdemos no caminho, nós não conseguimos fazer a transformação. Nós estamos vivendo uma transição incompleta. Nós fizemos a transição muito bem sucedida no plano político, muito bem sucedida, um regime sistêmico, uma democracia resiliente, vibrante, forte,
tem todos os espectros, da extrema esquerda, da extrema direita, todo mundo absorvido democraticamente, num regime resiliente, né? Essa é a defesa que eu faço do sistema. Eu defendo a grande sociedade aberta, tenho dito isso seguidamente. Ela dispensa os excessos e, feita essa transição muito bem sucedida, os poderes independentes, primeiro o Legislativo declarou sua independência, fez um impeachment à direita, depois fez um impeachment à esquerda. Quando o Executivo tentou comprar sustentação parlamentar, despertou o Judiciário, também declarou sua independência, condenou quem comprou e quem vendeu o voto, botou na cadeia, independente de ser popular ou não. Ninguém está acima da lei. Então, eu estou vendo um desenvolvimento institucional extraordinário. Eu estou vendo as instituições brasileiras robustas, florescendo, se aperfeiçoando. Não há nenhuma razão para pessimismo. O Brasil está avançando institucionalmente. Mas não está crescendo muito hoje. Está corrigindo suas instituições. Já cresceu muito fazendo besteira. Está corrigindo instituições e vai voltar a crescer fazendo a coisa certa, porque está aperfeiçoando suas instituições. Então não há nenhuma razão para pessimismo. É um sistema democrático vibrante. Mesmo as lutas que acontecem em Brasília, mas o Supremo atacou o Ministério Público atacou o Supremo. Não. Numa democracia é normal a demarcação de territórios. Até onde pode ir o Ministério Público sem caracterizar um abuso de autoridade? E até onde pode ir o Supremo sem caracterizar proteção e impunidade? São disputas normais, estão acontecendo à luz do dia, nós estamos enxergando tudo. É um sistema vibrante. E dentro disso tudo, um Congresso e um presidente que estão apoiando as reformas.